E aí, pessoal? Tudo beleza? E se eu te dissesse que existem objetos, tipo milenares, que desafiam tudo o que a gente aprendeu sobre a história? Coisas que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas que são reais. Pedras cortadas com a maior perfeição antes da invenção da roda, como se fossem feitas com tecnologia moderna. Baterias que vieram muito antes dos Santos Dumont, sugerindo que civilizações antigas já conheciam a eletricidade. Mapas que mostram o Brasilzão séculos antes do descobrimento, como se alguém já tivesse explorado essas terras muito antes de Cabral. A história, meus amigos, não é aquela coisa certinha que a professora explicava no colégio. Ela é cheia de surpresas e mistérios. Ela é tipo um quebra-cabeça gigante, cheio de peças faltando. E são essas peças, esses objetos sinistros, que mexem com a nossa cabeça. Cada descoberta é uma nova peça que pode mudar tudo. Nesse vídeo, vamos mergulhar de cabeça nos mistérios mais cabulosos da história, explorando aqueles objetos que parecem ter saído direto do Arquivo X. Vamos ver o que a ciência e os pesquisadores têm a dizer sobre eles. Preparem-se para questionar tudo o que vocês achavam que sabiam, porque a verdade, meus queridos, pode ser muito mais bizarra e alucinante do que qualquer ficção. A realidade pode ser mais estranha do que imaginamos. Vamos investigar as teorias, as evidências e as tretas que envolvem cada um desses objetos. Será que foi ET, viajante do tempo? Ou algo ainda mais misterioso? Ou será que nossos ancestrais eram muito mais avançados do que a gente imagina? Talvez eles tivessem conhecimentos que nós ainda estamos tentando entender. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser insana. Vamos juntos nessa jornada de descobertas e mistérios. Galera, imaginem um disco de barro, tipo um vinil daqueles antigos, coberto de símbolos que ninguém até hoje conseguiu decifrar totalmente. Esse é o disco de Festo, um dos pepinos arqueológicos mais sinistros de todos os tempos. Encontrado lá na Grécia em 1908, esse treco de 3.600 anos tem feito historiadores e linguistas coçarem a cabeça até hoje. Os símbolos parecem hieróglifos, mas não batem com nenhum sistema de escrita conhecido daquela época. É como se tivessem sido feitos por uma galera totalmente out. As teorias sobre esse disco são de pirar o cabeção. Tem gente que jura que é um código secreto, tipo aqueles de espião. Outros acham que os símbolos representam as estrelas, um calendário lunar, ou até mesmo um instrumento musical. E não podia faltar a galera que acredita em ET, né? Apesar de anos e anos de estudo, o disco de Festo continua sendo um mistério daqueles, mostrando pra gente que a história está cheia de enigmas que não entendemos bulhufas. Se vocês acham que já viram de tudo, preparem-se para conhecer as esferas de Klerksdorp. Imaginem bolas perfeitinhas, com sulcos milimetricamente esculpidos, encontradas lá nas minas da África do Sul. E o mais bizarro, elas têm mais de 2,8 bilhões de anos. Essas esferas, de vários tamanhos, são de uma simetria tão perfeita que parece que foram feitas por máquinas de última geração. Mas como isso seria possível numa época em que a vida na Terra era só um monte de bactéria? A galera que acredita em ET já viu, né? Geólogos dizem que as esferas são apenas pedras que se formaram naturalmente, tipo como as pérolas se formam dentro das ostras. Mas a explicação científica, por mais lógica que seja, não explica a perfeição e os detalhes encontrados em algumas esferas. Enquanto a ciência e os ETs biólogos debatem a origem das esferas de Klerksdorp, esses objetos desafiam tudo o que sabemos sobre o passado do nosso planeta. E se eu te contar que a galera da antiguidade já usava energia elétrica muito antes da lâmpada do Thomas Edison? Preparem-se para ter um piripaque com a bateria de Bagdá. Um vaso de barro com um cilindro de cobre, uma barra de ferro e restos de algum tipo de ácido. Esse treco, encontrado no Iraque em 1936, é de mais de 2.000 anos atrás, da época do Império Romano.
A teoria mais cabeluda é que essa geringonça era, acreditem se quiser, uma bateria. Testes em laboratório mostraram que réplicas da bateria de Bagdá conseguem gerar uma corrente elétrica, tipo pilha. Mas se eles tinham bateria, para que usavam? As teorias são muitas. Dar choque nos outros, aliviar dor ou até para rituais. Infelizmente, não tem nenhum manual de instruções da bateria de Bagdá. Então fica difícil saber para que servia. Será que era mesmo uma fonte de energia elétrica? Muito antes do que imaginávamos? Preparem-se para conhecer o objeto que coloca em xeque tudo o que você aprendeu sobre a Grécia Antiga. O mecanismo de Antiquítera. Imaginem um treco de bronze, todo enferrujado, encontrado num navio afundado na Grécia em 1901. Quando os cientistas viram aquilo, perceberam que era algo fora do normal. Um monte de engrenagens e ponteiros, com escritos em grego antigo, que mostravam um conhecimento de astronomia e tecnologia muito avançado para a época. O mecanismo de Antiquítera era tipo um relógio que calculava os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, previa eclipses e até mesmo a data das Olimpíadas. A complexidade desse treco é tão absurda que ele é considerado o artefato mais high-tech já encontrado da Grécia Antiga. Ele desafia tudo o que sabemos sobre a história da tecnologia e nos faz perguntar: como diabos eles construíram algo tão avançado há mais de 2000 anos? E se te disserem que existe um mapa, feito em 1513, que mostra o Brasil com uma precisão impressionante, décadas antes do descobrimento oficial pelos europeus? Esse é o mapa de Piri Reis, um dos mapas mais misteriosos e polêmicos da história da cartografia mundial. Um mapa desenhado em pele de animal, usando uma técnica super avançada para a época, que mostra o litoral do Brasil, a África e até mesmo a Antártida, muito antes do continente gelado ser oficialmente descoberto. O mapa foi criado pelo almirante turco Piri Reis, que disse ter usado como base mapas mais antigos, alguns da época de Alexandre, o Grande, e outros até mesmo do Egito Antigo. Ele era um navegante e cartógrafo renomado, conhecido por suas habilidades excepcionais. Algumas teorias dizem que os navegadores antigos já conheciam o mundo muito antes do que a gente imagina, e que já tinham mapeado o Brasil e a Antártida séculos antes dos europeus. Essas teorias desafiam a narrativa tradicional da história. Outros acreditam que os mapas antigos usados por Piri Reis teriam informações de civilizações ainda mais antigas, como a lendária Atlântida, que supostamente possuía um conhecimento avançado de navegação e cartografia. Apesar de toda a polêmica e das inúmeras teorias, o mapa de Piri Reis continua sendo um mistério fascinante, que desafia nossa compreensão da história da cartografia e da navegação. Ele nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o passado e as capacidades das civilizações antigas. Nessa viagem alucinante, vimos que o passado é cheio de mistérios e objetos que não entendemos direito. Cada descoberta nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre a história da humanidade. Da escrita doida do disco de Festo, à tecnologia do mecanismo de Antiquítera, esses artefatos nos mostram que as civilizações antigas eram muito mais avançadas do que imaginamos, passando pelas esferas de Klerksdorp, que desafiam nossa compreensão, até a bateria da antiguidade, conhecida como a bateria de Bagdá. Percebemos que ainda há muito a ser descoberto. E o mapa que desafia a história, o famoso mapa de Piri Reis, nos faz repensar o conhecimento geográfico dos antigos navegadores. Fica claro que ainda temos muito o que aprender com as civilizações antigas. Cada artefato é uma peça de um quebra-cabeça maior que ainda estamos tentando montar. Esses objetos, cheios de mistérios e enigmas, nos desafiam a olhar além do óbvio e a questionar as narrativas estabelecidas. Nos mostram que a história não é um mar de rosas, mas sim um campo vasto e cheio de perguntas sem respostas. Eles nos convidam a questionar, a pesquisar
e a buscar respostas para as perguntas mais intrigantes da humanidade. Cada descoberta é um convite para uma nova aventura. E gostou do vídeo? Então curte e compartilha com seus melhores amigos. Também deixe seu comentário. Pode apostar que eu vou ler. É isso, até a próxima!